Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que Deus fale ao nosso coração por sua palavra, e principalmente revelando o descanso maravilhoso, o descanso do Evangelho, o descanso da graça, o descanso de Jesus que Ele tem para nos oferecer. Diariamente recebemos convites de amigos para fazermos determinadas coisas. Tem convite que a gente atende com alegria, com prazer, mas nenhum deles se compara com o convite que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o mais belo e também o mais maravilhoso convite feito a nós. Eu chamo de convite singular, essencial e irrecusável. Embora muitos o recusem, mas se você recusar, estará deixando escapar a coisa mais importante de todas as suas escolhas. Para começar, irmãos, é um convite feito pelo próprio Deus. Quer dizer, Deus, porque Jesus é Deus, Deus encarnado, Deus pessoalmente está lançando o convite aqui, né? Venham a mim, é o convite dele. Atenção agora, é preciso atenção. Jesus não está convidando para vir a um sistema religioso, não. Também não é um convite para fazer determinadas coisas consideradas boas pelos homens. Não é um convite para ir atrás dele. Não é um convite para fazer o que Jesus faz. Jesus, irmãos, não é um caderno de caligrafia, né, para ser copiado. Tente copiar Jesus e você verá quão horrível sairá a sua cópia. Jesus nos convida a irmos a Ele mesmo. Aqui reside toda a diferença do que é evangelho, do que é religião, do que é evangelho e do que não é o evangelho. Ele convida para ir a Ele mesmo. É um convite para estar nele. Quando Jesus diz: venham a mim, ele se refere ao que ele iria fazer por nós na cruz do Calvário
para depois nós pudéssemos corresponder ao convite dele pela fé. Jesus disse o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João 12, o verso 32. Jesus nos colocou nele, ele nos identificou no corpo dele, e porque Jesus nos colocou nele, nós podemos ir a ele pela fé. E quando nós cremos que nós estamos em Cristo, que nós fomos atraídos por Cristo a ele, para o corpo dele naquela cruz, quando cremos que estamos em Cristo, nós estamos indo a ele pela fé. Venham a mim. Ou então, conforme a outra versão, vinde a mim. É um convite pessoal que propõe uma identificação profunda, irmãos. Qual é a identificação? Nós em Cristo, Cristo em nós. Eu em Cristo, Cristo em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Irmãos, este texto é para mim a melhor definição de descanso em Cristo que eu conheço. Para mim, a melhor definição para descanso em Cristo, descanso do Evangelho. Portanto, experimente isto, e você terá o descanso, e você também vai experimentar o descanso de Cristo. Cristo nos atraiu para si na cruz e nos levou a morrer com Ele, e ali, com Cristo naquela morte, caíram todos os fardos de mim, irmãos, e a vida de descanso se estabeleceu por meio da ressurreição com Cristo, porque Cristo vem viver em mim a vida dele, a vida de descanso. A única vida de descanso que existe é a vida de Cristo. Então nós precisamos experimentar a vida de Cristo, crendo na palavra de Deus. Eu preciso sair de onde estou em mim, a fim de encontrar Cristo como alívio para mim, em mim. Tem que ser em mim, não mais eu, mas Cristo em mim. Nisto, irmãos, consiste o descanso oferecido por Jesus. O meu espírito goza descanso. A minha alma encontrou descanso pela suficiência do sacrifício de Cristo e pela eficiência da vida de Cristo operando em mim com poder. E o meu corpo, ele terá um descanso permanente no dia da redenção de todas as coisas. É uma questão de fé, é uma questão de crer na palavra. Hebreus capítulo 4, verso 3. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Se você crê, você entra para o descanso do Evangelho, descanso que Deus nos oferece em Cristo. Se você não crê, você não descansa. O descanso da alma, do espírito,
Em função do pecado, irmãos, o ser humano se tornou portador de muito peso. A bagagem do pecador é superlotada. É como Jesus disse, sobrecarregada. Ele usou a palavra sobrecarregada, né? É um peso muito grande. Então, no Salmo 38, no verso 4, vamos ouvir ali que o salmista está falando de um peso muito grande, um peso insuportável que o pecador carrega, tem dentro de si. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Você vê, aqui diz que o pecado, a iniquidade, aqui a iniquidade está sendo colocada como uma carga pesada, não é? E não tem como escapar. É um peso muito grande, irmãos. É uma sobrecarga, é uma opressão muito grande. O próprio pecador é o peso maior, irmãos. Por que o pecador é o peso maior dele mesmo? Porque o pecador, ele carrega em si uma natureza pecaminosa desde que nasce. Então, essa natureza pecaminosa, o homem velho, o eu, é um peso enorme, é uma opressão muito grande, irmãos. E Jesus, ele veio para nos libertar disso, né? Ele oferece o descanso de tudo isto, né? Tem um texto lá em Jonas capítulo 1, versículo 12, e também o versículo 15, 12 e 15, apenas os dois versículos. Vamos ouvir a leitura. Nós mesmos, irmãos, nos tornamos o grande peso por causa da contaminação do pecado. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Você conhece a história de Jonas? Jonas era um profeta, e Deus pediu para ele ir a uma determinada localidade pregar a palavra. Mas Jonas foi rebelde, e ele desobedeceu, e ele tomou um navio e foi para uma outra localidade. Então Deus enviou uma tempestade, e o mar ficou bravio, ficou violento, e o navio estava naufragando, né? Então os marinheiros acharam que o barco estava naufragando por excesso de peso, e começaram a jogar a carga fora para tentar aliviar o peso do navio. E não sabiam que o peso maior estava dormindo no porão do navio, Jonas, e que precisava ser descarregado para o próprio bem-estar e segurança da viagem. Jonas foi levantado, como o texto mostrou, e lançado ao mar,
Em seguida foi tragado por um grande peixe que Deus enviou. Deus conversou com o peixe e o peixe obedeceu. O profeta não obedeceu, era rebelde, mas o peixe obedeceu a voz do Senhor. Então ele foi tragado por esse grande peixe. E nesse momento a calma voltou e o navio foi salvo. O navio foi salvo. Dentro da simbologia da palavra de Deus, Jonas morreu e ressuscitou. E esse é um sinal do Evangelho. É o sinal que Jesus deu para os religiosos do seu tempo. Esse é um sinal do Evangelho segundo Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versos 39 e 40. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É um sinal invisível, mas compreendido pela fé, irmãos. Temos aqui toda a simbologia da morte e ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição com Cristo. No caso de Jonas, Deus mandou um peixe para engolir o Jonas. Jonas foi parar no corpo de um peixe. E Cristo, irmãos, lá na cruz, nos tragou para o seu corpo, não é? Nos colocou nele. Mas isto é um fato de fé. A graça soberana de Deus enviou um peixe para engolir o profeta rebelde. Jonas foi introduzido no corpo daquele peixe, e esse peixe portador de Jonas foi a sua salvação, embora ele não merecesse, como nós também não merecemos nada. Se o peixe de Deus não tivesse tragado Jonas, ele não voltaria do mar, e nós não teríamos a história de Jonas hoje. Então, algo parecido aconteceu na cruz. Na cruz nós ficamos dentro de Cristo, assim como Jonas ficou dentro do peixe. Jonas foi vomitado na praia pelo peixe, e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo do ventre da terra. Então, irmãos, quando nós ganhamos a visão da revelação que morremos com Cristo, a nossa bagagem pesada demais é descarregada. Não é sessão de descarrego. Aqui, quando nós cremos a nossa morte, experimentamos a nossa morte, a nossa bagagem pesada é descarregada. O descanso se estabelece e tudo se torna magnífico. Viu? Ele, Jesus, está me chamando para tirar de mim todo o peso, para que eu tenha descanso de alma e uma vida leve, gostosa, tranquila, vida de descanso. A vida cristã, irmãos, a vida cristã autêntica, verdadeira, tem luta
mas não tem peso. Tem tribulação, mas não tem sobrecarga, não tem opressão. Sofremos tribulações neste mundo, mas temos descanso interior pela presença de Jesus Cristo em nós. Cristo é o nosso descanso, Ele é o meu descanso. Agora estamos vivendo na suficiência, eficiência e proficiência de Jesus Cristo neste mundo. Só nos resta crer, descansar e esperar nele. É o Evangelho de Jesus. Amém, irmãos?